A primeira dessas ordens, a Ordem Franciscana, ela tem a sua origem no Francisco de Assis. E o Francisco, ele nasce em 1181 na cidade de Assis, na Itália. Ele era filho de um comerciante. A gente tem que lembrar aqui que a gente está na época das Cruzadas, a gente está poucas décadas pós Primeira Cruzada, onde a burguesia ela está começando a ganhar força, né? Ela está crescendo aí com o comércio que renasce praticamente pós-cruzadas. E o Francisco ele é filho de um desses comerciantes que fazia justamente o comércio, tinha navios, né, fazia o comércio, levando produtos da região do Oriente Médio para a região da França, passando pela Itália, por mais que eles fossem da cidade de Assis. O Francisco, ele, por sinal, até uma curiosidade, o nome dele original é Giovanni, não é Francisco. O nome Francisco vem porque o pai dele, quando ele nasceu, estava na França fechando os primeiros desses negócios que vão trazer a fortuna da família. E aí, quando o pai volta, descobre que o filho já tinha nascido, a mãe contando, né, que tinha colocado o nome, Giovanni, ele tinha sido batizado com esse nome. E o pai resolve, então, apelidar ele de Francisco por causa de França. Né? A França que trouxe a nossa riqueza, então meu filho que nasceu dessa riqueza vai ser o Francisco. E aí ele acaba recebendo esse nome desde muito pequenininho como apelido, e o apelido pega mais forte do que o nome de batismo dele mesmo. E ele, então, portanto, vai ter uma vida de rico na maior parte da infância e juventude dele. Houve uma outra situação durante essa época ainda, em que já demonstraria aí algumas do que seria depois o pensamento dele. Né? Existe um caso aí em 1201, que é o chamado episódio da esmola, onde um pedinte teria passado perto da loja que eles tinham, e aí ele resolveu, pulou do balcão, foi correndo atrás, o mendigo se assustou, saiu correndo, e aí ele persegue o mendigo, achando que ele ia brigar, expulsar, alguma coisa, e quando ele consegue, enfim, chegar, né, ele chega e fala que ele só pulou porque ele queria entregar tudo que ele tinha, porque ele achava injusto o tamanho da riqueza que ele tinha enquanto outros passavam fome. E teria esvaziado os bolsos por completo e entregado tudo que tinha para o mendigo. Mas apesar desse fato isolado, né, que aparece aí em alguns dos biógrafos dele, até 1202 ele teria ficado na loja com o pai, e em 1202 ele teria entrado no exército na campanha de Perugia. Então era muito comum que houvessem guerras entre essas cidades, especialmente quando a gente está na disputa pelo controle do comércio, né? E ele, de uma família burguesa, ele, jovem, né, vai ser colocado nessa guerra, e pelo jeito ele não era um bom soldado. Ele foi capturado durante a guerra e ele fica 1 ano preso. E durante esse ano na prisão, teria sido quando ele começou a sua reflexão e a sua mudança. Mas mesmo assim, em 1205, ele já tinha sido libertado lá daquela prisão, ele se inscreve novamente para a guerra. E aí, antes de chegar no local onde ele deveria participar da campanha de batalha, ele resolve abandonar por completo aquela vida. E aí ele pega os bens que ele tinha com ele, distribui para as pessoas que estavam por lá, e resolve que ia viver no meio dos pobres e convence eles a fazerem uma peregrinação para Roma, que não era uma distância muito grande da cidade de Assis. E aí ele, peregrinando até Roma, tentando entrar na igreja São João de Latrão, que seria equivalente hoje ao Vaticano. O Vaticano não existia ainda, né? A Basílica de São Pedro lá no Vaticano. Mas ele tentando entrar no prédio, que era a sede da Igreja Católica na época, ele com roupas de pobres, mendigos, enquanto acompanhado de vários outros na mesma situação, não permitem que eles vão. Ele acaba tendo que ir para uma outra igreja ali próximo, junto com o pessoal. E lá teria tido um desses episódios místicos, né? Que teoricamente Jesus teria virado da cruz, virado e falado com ele, pedido para ele, Francisco, reformar a casa dele, porque a casa estava caindo aos pedaços. E ele interpreta que isso tinha a ver com a igreja da cidade dele. Ele lembra que a igreja lá estava já há muito tempo em reforma, já fazia muitos anos que
o padre lá pedia para os comerciantes doarem dinheiro para reformar a igreja, ele sente que tinha a ver com isso, volta para casa, pega posses da loja do pai, vende aquilo em segredo, junta todo aquele dinheiro e vai dar para o padre. E o padre se nega a receber aquele dinheiro. Situação essa que causa ali um impasse, né? Ele se irrita com o padre, acaba jogando o dinheiro no chão. Dizem, né, alguns que a riqueza do padre vinha de estar sempre arrecadando dinheiro para a construção da igreja, e que alguém chegar com um valor montante total e anunciar para todos que a igreja ficaria pronta, porque ele estava pagando ali o total da reforma, isso tiraria a chance de continuar meses e anos a fio arrecadando dinheiro para aquela reforma que nunca acontecia. Mas isso é apenas uma das suposições que foram feitas. A outra é que simplesmente sabiam quem ele era e que o pai dele ia ficar revoltadíssimo com aquilo que ele tinha feito, sabia que não tinha autorização do pai para fazer uma entrega tão grande de dinheiro para a igreja, né? E independente de uma situação ou de outra, ele começa a ficar com muito medo, né? Porque o padre não aceitou, ele não tinha conseguido cumprir o que ele achava que era a missão dele, que era consertar aquela igreja. E com medo do pai, ele resolve então que ele ia fugir. E ele resolve morar numa caverna lá próxima, com medo de ser pego pelo pai depois de ter roubado as posses da loja do pai. E aí, nessa situação, depois de um tempo lá na caverna, ele resolve que precisava voltar, né? Tentar fazer as pazes com a família. O pai realmente estava muito furioso. O pai tinha conseguido pegar o dinheiro que ele tinha tentado entregar na igreja. E o pai, assim que vê ele, resolve prender ele dentro de casa, em um local específico, um armazém que ele tinha, né? Na verdade, não era nem na casa, mas um armazém de produtos que ele tinha para garantir que o filho não roubasse mais e que não causasse problemas e vergonha para a família, né? E aí a mãe fica com pena, depois de uns dias dele lá, e resolve libertar ele. E aí ele resolve de vez romper com a vida que ele tinha mesmo, e começa a interpretar que aquela visão que ele teria tido da igreja em pedaços não se referia à igreja construção, mas à própria noção da igreja, né? E aí ele começa a viver com os pobres, e nesse momento que ele está vivendo com os pobres, o pai vai lá e desafia ele. E aí, nesse desafiar, o pai fala que ele não tinha o direito de estar ali e que ele tinha pegado os bens do pai e que... Aí ele fala, não, imagina, eu não tenho nenhum dos seus bens aqui. O que eu tinha pegado seu, eu fiquei sabendo que você já recuperou. Não, mas você não entende. Você vai de qualquer jeito pegar e roubar os meus bens. Porque o dia que eu morrer, você é meu herdeiro. E a partir da hora que você é meu herdeiro, então tudo aquilo que eu construí vai cair nas suas mãos. E que se você não estiver usando para o fim que eu escolhi, ainda assim isso vai ser considerado como se tivesse me roubado. E aí ele anuncia diante de todos que ele não queria a herança, que ele passava a herança para outro parente mais próximo, mas que ele aceitava ser deserdado do pai. O pai, ainda não contente com aquilo, muito irritado, fala que até a roupa que ele estava usando pertencia ao pai, tinha sido comprado com dinheiro do pai, que era impossível ele se livrar e dizer que ele não tinha, não estava com as coisas do pai, não estava ali às custas do pai. E aí os biógrafos dele, né, relatam que ele teria se despido, tirado a roupa, entregado para o pai e falado, pronto, agora não tem mais nada comigo que você possa dizer que eu peguei seu, o que sobrou aqui é meu, ou seja, nada, eu só com o meu corpo. E aí o pai desiste, né, teria sido aí o fim da relação deles. E ele, vivendo ali no meio dos pobres, durante um tempo resolve voltar para Roma, porque ele queria criar um grupo de pobres para viver na pobreza. Se vocês lembram aí das minhas aulas, vocês sabem que já houve um outro comerciante, pouco tempo antes, que tinha feito uma coisa muito parecida, e vocês sabem o fim que levou àquela história, né? Bem, o que acontece? Ele volta, então, e funda a chamada Ordem dos Freis Menores, que era formada ele mais 11 pessoas, 12 como os apóstolos, né? E ele cria ali uma regra primitiva, né? Para fazer parte do meu grupo tem que... E a ideia era, tem que obedecer os mandamentos de Deus e tem que aceitar viver na pobreza. E resolve que ele queria falar com o Papa Inocêncio III para que aquilo fosse oficializado como uma dessas ordens, como um dos grupos oficiais da igreja, como outros centenas deles existiam por ali. Só que o Papa
não aceita. Quando o Papa escuta aquela história de que era um bando de pobres, criado por um cara que era um ex-burguês, que estavam vivendo na pobreza, que tinha dado problemas com o pai, tudo aquilo, que grupo que ele vai estar lembrando? Dos valdenses, Pedro Valdo. E aí ele fala, pronto, é mais um dos que foi inspirados pela ideia do Pedro Valdo. A gente já tacou fogo nesses valdenses há muito tempo, mas ainda tem mais gente arrumando encrenca aqui. Não aceito ver eles, não dá voz de prisão então para eles. Se eles estão querendo isso é porque eles são do grupo dos valdenses. E aí eles aceitam tranquilamente, falam, não, se o Papa mandou a gente ficar preso aqui, a gente vai ficar. Porque a gente sabe que Deus vai querer que a gente tenha essa ordem sim. E aí avisam, né, pro Papa, olha, eles não resistiram, eles não negaram, eles falaram que vão aceitar o que quer que você queira. E não, pera lá, mas os valdenses não são bem assim. Os valdenses criticam a riqueza da igreja. Eles criticaram a riqueza da igreja? Não criticaram nada do que você falou. Eles simplesmente estão lá esperando para falar com você, acreditando que um dia vão falar com você. Então faz o seguinte, fala para eles que se eles quiserem falar comigo mesmo, e se eles realmente querem seus freis menores, como eles estão dizendo, eles vão ter que raspar a cabeça, para provar que eles realmente estão em perfeita humilhação e que não se sentem em nada mais inteligentes ou melhores que eu. E assim que dessa ordem, eles vão lá e raspam a cabeça, né? Que vai ser uma das características dos franciscanos. Não o cabelo todo, né? Mas aquele topo do cabelo raspado. E aí, quando ele aceita, o Papa Inocêncio, puxa, vamos lá conversar e ver o que é esse pessoal aqui. Vai, ele tá insistindo tanto que tem que falar comigo. E assim, em 1210, a Ordem dos Freis Menores acaba sendo oficialmente criada. Uma regra mais detalhada é criada, dizendo que eles estariam em completa obediência ao Papa, estariam dentro dos dogmas da Igreja Católica, não haveria de forma nenhuma desobediência e que eles teriam que virar monges, oficialmente falando. Mas o Francisco ele disse que não, ele não aceita esse único ponto. Ele fala, não, mas eu não posso ser um monge, eu não posso ser um padre. Eu sou um frei menor, ou seja, eu sou um menor dos menores. Qual que é o menor cargo que vocês podem me dar aí? Se eu tenho que obrigatoriamente ser do clero, eu quero ter o menor cargo que existe. E aí ele acaba assumindo então o cargo de auxiliar de padre, que era o diácono. E aí, nesse momento, a situação ali é resolvida, a ordem é formada, e pouco a pouco começa a juntar mais gente. Uma das primeiras pessoas que se juntou nessas pregações deles foi a chamada Clara de Assis. Essa Clara, que muita gente coloca como se fosse o amor da vida de São Francisco, é difícil estabelecer até que ponto seja um amor romântico ou não, mas eles tiveram uma relação muito próxima nos próximos anos todos. E tem gente que, de forma extremamente errada, insiste que eles teriam até se casado, porque colocam aí, mas é o mesmo sobrenome, São Francisco de Assis, Clara de Assis. Mas Assis é o nome da cidade deles, né? Não é um sobrenome. Esse nome que a gente carrega, que era muito comum aqui se dar, se refere ao local de onde a pessoa vem, para que ela seja conhecida quando sai desse local, né? Independente disso, no final das contas, eles vão criar a versão dos franciscanos para as mulheres, que seria a ordem que depois vai receber o nome de Santa Clara, né? Mas a ordem das irmãs de Clara, que depois vai ser a Santa Clara, enquanto tem a ordem dos freis menores. E o número deles vai crescendo, pouco a pouco. Eles conseguem ter ali algumas centenas de pessoas, vai ganhando alguma fama. E aí ele resolve que não adiantava ficar só ali, que aquela mensagem precisava ser passada para todo o resto. Porque se Deus tinha se referido à igreja como um todo, não uma construção, né, não adiantava eles ficarem parados. E aí ele chega à conclusão de que ele vai seguir rotas de navegação que o pai dele seguia do comércio. E aí vai passando por várias cidades, pega navios e coloca na mente dele que ele ia para o norte da África, para o Marrocos, que era uma região que não era católica. Então, né, naquele espírito de cruzados, de conversões, conversão dos húngaros e etc., o Francisco coloca na cabeça que ele seria capaz de converter os islâmicos do norte da África. Só que acontece um problema aí no navio, ele acaba passando mal também, e ele acaba, em vez de indo para lá, acaba caindo na Espanha, e aí faz a peregrinação andando, né, da Espanha de volta para a Itália, passando pela França, e durante todo esse local, pregando as ideias dele, falando do viver em pobreza, que era muito contrastante com a riqueza que a igreja tinha, mas ele apresentando isso como uma alternativa oficial da igreja, aprovada pelo Papa,
de quem não concordasse com com a riqueza da igreja, vivesse na pobreza da igreja, mas ainda assim com a autorização do Papa. E isso vai ganhando muitos adeptos, isso vai ganhando muita fama, em especial porque existia um número muito grande de pessoas que já acreditavam naquilo, eram perseguidos por serem hereges, eram perseguidos por serem, por exemplo, os valdenses, e aí vão receber a proteção, né, da Ordem de São Francisco, uma vez que eles podiam praticamente ter o mesmo tipo de vida que eles tinham, mesma crença que eles tinham, desde que não falasse abertamente contra o Papa, e ali estarem sob a tutela, né, da Ordem de São Francisco. Mas o Francisco tinha na cabeça dele de que a missão dele era, sim, unificar a igreja para além da igreja católica e que ele ia conseguir converter os islâmicos. E aí, em 1219, ele resolve ir para o Egito, querendo falar com os sultões. Os católicos tinham perdido a cruzada. Foi o episódio da cruzada do Ricardo Coração de Leão, do Saladino, que a gente teve também. E no final das contas ele fala, não, eu vou lá conversar com esse Saladino. Saladino não dizem que é um cara inteligente, que é um cara que vai funcionar? Vou lá conversar com ele, vou convencer ele que eu tô certo. E aí ele vai pro Egito para querer falar com o Saladino. Quando ele chega lá, o Saladino já tinha morrido, quem estava governando era o sobrinho do Saladino. E ele consegue, tanto faz que consegue um cessar-fogo de 4 semanas, na 5ª cruzada que estava acontecendo, não mais a 4ª, né? Para conversar com o líder dos islâmicos lá no Egito, dos Fatimidas. E nessa discussão, ele tentando convencer, não há um relato dos islâmicos com relação a isso, a gente só tem o relato dos católicos, mas que chega à conclusão de que ele não conseguiu convencer, depois que ele foi embora, a guerra voltou a acontecer e tudo aquilo que a gente já tinha visto. Independente disso, né, chega um determinado momento que ele volta. E quando ele volta, ele fica completamente perdido. Por quê? Porque aquela ordem dos freis menores tinha ficado grande demais. Nesses anos que ele tinha ficado fora, nessas peregrinações, ele descobre que tinha milhares de pessoas. Era um local que estava lotado de pessoas que ou não tinham aquela ideia original dele de pobreza, mas estavam se aproveitando da fama dele para ganhar dinheiro e para estar pedindo dinheiro, né, para cuidar dos pobres, mas desviando esse dinheiro de outra forma, ou se não dos valdenses, que estavam lá dentro, vivendo na pobreza, mas criticando o Papa, que seria uma das coisas que não se poderia fazer dentro da Ordem de São Francisco. E aí, assim que ele volta, o Papa chama ele lá e fala, organiza isso daí. Cria uma regra mais rígida, uma regra mais severa, para ter a certeza de que só vai fazer parte do seu grupo quem está seguindo aquilo que a gente combinou. E aí a gente tem uma nova regra que é criada, e essa nova regra, ela era extremamente detalhada. Eu vou ver se eu consigo arrumar uma tradução dela em português, porque eu sei que tem ela em latim, tem ela acho que até em espanhol, mas em português também vai ter. Tô gravando esse vídeo e não peguei ainda para vocês, mas se possível vou separar e colocar ela para download também no blog. E aí qual que é a situação? Essa regra é extremamente detalhista em alguns pontos, por exemplo, que os monges não poderiam nem tocar no dinheiro para garantir que eles realmente fossem viver na pobreza. E se eles fossem receber doações, era doação de comida para eles comerem, mas nunca doação de dinheiro, porque o objetivo deles era viver na pobreza. E aí, ele cria essa nova regra, que era extremamente mais rigorosa, e entra já na parte mais pro final da sua vida. Vivendo no meio de pessoas doentes, especialmente com lepra, cuidando dos leprosos, ele começa a desenvolver alguns sintomas também. E aí há 2 interpretações. A interpretação mística é que essas doenças que ele estava recebendo, né, essas partes do corpo dele começam a se deteriorar, na verdade não seriam a lepra, mas seriam os tais dos estigmas, os mesmos ferimentos que Jesus sofreu na cruz, ele estaria sofrendo tão próximo que ele estaria de Jesus. E aí começaria então nas mãos e nos pés, e no final das contas ele acaba morrendo, que seria, entre aspas, o estigma do coração. Claro que, numa visão não mística, né, ele morreu de lepra por estar ali em contato com os leprosos e acabou, depois de alguns anos, morrendo. Quando ele morre, o Papa corre para canonizar ele. A canonização é feita 2 anos depois da morte dele. Lembrando aí que o processo de canonização às vezes demoram séculos. Eles só são rápidos, assim, de 1, 2 anos, quando a igreja está com muita intenção realmente de se apropriar daquilo, como a gente viu no caso dos reis da Hungria, né, do rei e do príncipe da Hungria.
E aí essa canonização dele é feita em grande velocidade, o que demonstra ali uma intenção da igreja muito forte de conseguir trazer para dentro de si essas pessoas que criticavam a riqueza da igreja, essas pessoas que viam uma contradição na vida de riqueza da igreja com o evangelho e com o cristianismo primitivo, que era um local de pobreza, de perseguições, etc. E aí ele é canonizado e ele vira um grande exemplo e é considerado, né, dentro da igreja católica, um dos mais importantes santos. A tal da Clara acaba sendo canonizada também como Santa Clara, entre outros. E o interessante é que após a morte dele, a Ordem de São Francisco se racha ao meio. Chega um determinado momento, poucas décadas depois da morte dele, onde um número muito grande de pessoas tinham se apropriado da fama que ele tinha tido, dos milagres que eram atribuídos a ele, para conseguir trazer riqueza à Ordem de São Francisco. Inclusive, para não quebrar a regra, eles tinham algumas figuras muito estranhas. Por exemplo, eles contratavam um contador de dinheiro para receber dinheiro em nome deles nas doações, e aí essa pessoa que recebia o dinheiro deles gastava esse dinheiro para comprar coisas para eles, de modo que eles não tocassem dinheiro, mas viviam no luxo, na riqueza, usavam, era um outro ponto da regra, né, que eles tinham que sempre andar ou descalços ou com sandálias mais simples e com as roupas mais simples, então esses monges usavam tudo isso, a veste de lã cru e assim por diante, mas tinham, o que não estava escrito detalhadamente na regra, que eles não podiam ter, eles acabavam tendo de riquezas. E um outro grupo dentro da própria dos próprios freis menores, um outro grupo dentro dos franciscanos, se revolta contra isso e resolve criticar aqueles franciscanos, tentando trazer de volta a espiritualidade que o São Francisco teria. E eles recebem o nome de espirituais franciscanos. E é interessante que esses dois grupos levam essa discussão para o Papa da época. E o Papa acaba dizendo que os franciscanos verdadeiros eram aqueles tradicionais, ou seja, aqueles que estavam vivendo num modo muito parecido com o restante da igreja, né, no luxo, e que aqueles outros, portanto, só podiam ser hereges. Então, uma das heresias que nós temos durante a Baixa Idade Média é a chamada heresia dos espirituais franciscanos, que era formada justamente por aqueles que criticavam a deterioração que tinha acontecido na Ordem de São Francisco e que estavam buscando, talvez, ali alguma semelhança com o São Francisco. E o que o Papa justificava é que o São Francisco não era herege porque sempre aceitou a obediência total ao Papa. E aquele novo Papa dizia que eles precisavam parar com aquilo e aceitar o que os outros estavam fazendo dentro da Ordem de São Francisco. E como eles não aceitaram, portanto, eles seriam considerados hereges. Também essa questão é muito interessante porque a Ordem de São Francisco até hoje é uma ordem muito rica. Se vocês forem, por exemplo, para Minas Gerais, onde a gente tem ali a região da mineração, Ouro Preto, Mariana, Diamantina, e vocês forem nas igrejas franciscanas, vocês vão ver que em grande parte dos casos, as igrejas franciscanas e as igrejas de Santa Clara são as mais ricas, estão lotadas de ouro e recebiam uma doação muito grande, né, um acúmulo muito grande de riquezas. Isso, óbvio, eu estou dando como exemplo o Brasil, que é fácil de viajar e chegar lá, mas pelo mundo inteiro a Ordem de São Francisco acaba, a exemplo da própria Igreja Católica, né, acumulando riquezas aí com o passar do tempo. A Ordem de São Francisco não é a única, né, a gente tem outras ordens importantes, como a Ordem dos Dominicanos, e eu vou ter mais um vídeo falando um pouquinho mais sobre essas outras ordens, mas vou parar esse aqui que ele já está ficando muito grande.